Muito bem, pessoal, retornamos agora com a nossa terceira questão da disciplina Matemática 1. Pessoal, a terceira questão que ela quer da gente é o seguinte: você vai responder letra A, B, C e D, baseado em quem? Nesses números que foram dados, ok? Então você vai alocar, colocar, distribuir esses números dentro dessas alternativas com relação aos conjuntos numéricos, seja natural, inteiro, racional ou irracional. Pessoal, conjunto dos naturais. Quais desses números pertencem ao conjunto dos naturais? A gente vai selecionando sem a necessidade de colocar na ordem crescente ou decrescente, ok? Apenas na ordem que aparece. O conjunto dos naturais, a gente já sabe, é o zero e os números positivos. Claro, o positivo sem forma decimal, porque o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 entram até o infinito. Mas o 1,2, o 2,5 não entra, porque está na forma decimal. Então, ó, número negativo não entra nos naturais, número negativo. O zero, pronto, colocamos o zero. Número decimal não entra. Número com raiz, ele entra dependendo do resultado, se for uma raiz exata. Se aqui fosse um 9, raiz de 9, você poderia colocar aqui, porque raiz de 9 é igual a 3, e 3 é natural. Então não entra. Então vai entrar apenas o 0 e 1. 0, coloca só uma vírgulazinha aqui, ó. 0 e 1. Conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, pessoal, já abrange os negativos. Então vamos na ordem que aparece, ó. Negativo, menos 4, com certeza entra. O menos 2,3 e o menos 1,4, ou menos 1 quartos, não entram porque estão na forma decimal e forma de fração. E essa fração aqui não dá um resultado como, por exemplo, 5 ou um 6. O resultado dela aqui vai dar 0,25, será um número decimal. Então, no conjunto dos inteiros não tem número decimal. O zero entra sim, o zero, até porque pertence aos naturais, pertence aos inteiros. Número decimal não entra. O 1 entra sim, pertence aos naturais, pertence aos inteiros. E o raiz de 8, professor? Não entra, porque raiz de 8 vai dar um número com divisão inexata, viu, pessoal? Não é nem inexata. As casas decimais serão infinitas, ok? Então, agora a letra C, conjunto dos inteiros, mas não pertence a N, ó, não pode pertencer a N. Ó, o inteiro está aqui, os que pertencem aos inteiros, esse aqui, o menos 4, o 0 e 1. Só que eu vou colocar aqui os que pertencem aos inteiros, mas não ao N. Então, o 1 e o 0 não vão entrar porque pertencem a N, apenas o menos 4. Agora, os que pertencem aos racionais, mas não pertencem aos inteiros. Não pode pertencer aos inteiros, única e exclusivamente aos racionais. Então, quem é que pertence aos racionais, mas não pertence aos inteiros? Veja, o menos 4 pertence aos racionais e aos inteiros, não entra. O menos 2,3 é apenas racional. Quem mais? Ponto e vírgula. O menos 1 quarto, porque 1 dividido por 4 dá 0,25. O 0 não entra, porque pertence aos racionais, mas pertence aos inteiros. Ele não aceita que pertence aos inteiros. O próximo, 0, vou colocar aqui um ponto e vírgula bem distribuído. 0,666 pertence aos racionais, mas não pertence aos inteiros. É uma dízima periódica. O 1 pertence aos racionais, mas pertence aos inteiros, não entra. O raiz de 8, ele na verdade é irracional, raiz de 8. Por quê, professor? Porque dá um número decimal infinito, inexato, ok? Então, a nossa terceira questão é isso aí, viu, pessoal? Já a gente retorna com a questão de número 4. Valeu!